Olá, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais este momento de reflexões, mais este momento de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e por isso nós agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor para com todos nós, as suas criaturas. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso guia e modelo, nosso mestre e Senhor, por todos os ensinamentos que ele nos deixou há mais de 2000 anos. Estes ensinamentos que nós encontramos registrados em seus evangelhos, nas suas biografias, que aqueles companheiros que estiveram com eles, que nós conhecemos como evangelistas, fizeram este trabalho de anotação. Agradecemos a eles também por este trabalho enorme que eles realizaram naquela época, em especial para que esses ensinamentos chegassem até os dias de hoje, chegassem até a nossa época em que estamos vivendo agora. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Esses companheiros que nós os conhecemos ou denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores e assim sucessivamente. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês, companheiros de jornada, encarnados, que constantemente têm nos auxiliado nessas nossas reflexões. Sejamos todos amparados e protegidos em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes momentos de reflexões para internalizarmos estes ensinamentos do Cristo e, em especial, praticá-los em nosso dia a dia. Então, hoje, neste dia 24 de junho, dia de São João, 24 de junho de 2020, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Indulgência, de autoria de Emmanuel, Espírito Emmanuel, benfeitor da humanidade Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Então, este capítulo 2 tem como título Recapitulação. Então, aqui Emmanuel nos chama a atenção, assim, recapitulando ensinamentos sobre a nossa vida, em especial nos chamando a atenção para o verdadeiro sentido da vida. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Por que nós nos encontramos aqui na Terra? Estamos realmente aproveitando esta oportunidade que o Senhor da vida nos concedeu? Ou será que estamos deixando a desejar, em especial em relação a estes momentos de aprendizado? Este momento pelo qual nós estamos passando, momento que nós ainda classificamos como isolamento social, como confinamento, ou qualquer outro nome que queiramos dar, mas qual é o verdadeiro sentido disto que está acontecendo agora? Muitos companheiros mais esclarecidos do que nós nos chamam a atenção constantemente para que aproveitemos estas oportunidades ou esta oportunidade que Deus nos concedeu, nos mandando, boa parte de nós nos mandando para casa, para que pudéssemos refletir sobre a vida, para que pudéssemos voltar àquela convivência com os nos nossos agrupamentos familiares. E que também eles nos esclarecem que tudo isto que está acontecendo, esta pandemia causada por este vírus, este inimigo invisível, está acontecendo exatamente em função do nosso desequilíbrio. E que para melhorarmos e irmos a caminho da cura, é preciso retomarmos o nosso equilíbrio, ou seja, trabalharmos constantemente no reequilíbrio da humanidade. E nós fazemos parte
da sociedade de uma forma geral, da macro-sociedade. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, darmos a nossa contribuição em relação ao reequilíbrio. Então, aqui Emmanuel nos chama a atenção logo no primeiro parágrafo deste capítulo da seguinte maneira: cada dia na Terra, a vida se te recomeça no coração. Então aqui ele nos chama a atenção que cada dia aqui na Terra, todos os dias que amanhece, fisicamente falando, é um recomeço da vida para nós aqui na Terra. Cada nascer do sol é nova luz para que aí nos desfaçamos da sombra que ainda nos obscurece o espírito. Então aqui ele fala, usando dessa simbologia, que cada nascer do sol é nova luz que aí nos desfaçamos da sombra que ainda nos obscurece o espírito. Então que possamos, conforme nos chama a atenção Jesus, caminhar enquanto a luz, buscar o esclarecimento enquanto temos oportunidades para nos esclarecermos. E aí Emmanuel ainda diz o seguinte: e nos círculos da evolução em que ainda te agitas, a claridade matinal é como que o convite sempre renovado para as obras do bem. Então aqui é sempre este amanhecer, igual ele fala aqui, esse período matinal, essa claridade matinal, é sempre um convite para renovarmos as nossas atitudes nas obras do bem. A infinita bondade do céu te apagou a lembrança temporariamente, a fim de que o esquecimento te valorize a movimentação da consciência, sempre livre para escolher. Então vejamos esta observação de Emmanuel, este esclarecimento que ele nos traz aqui em relação àquele esquecimento provisório, aquele véu do esquecimento que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia e amor para com todos nós, lança este véu do esquecimento temporário sobre o nosso passado, para termos maior liberdade de fazermos escolhas. Imaginemos como seria a nossa vida se não existisse o esquecimento, em especial em relação aos nossos inimigos. Como seria a nossa vida aqui na Terra, onde nós pudéssemos olhar para um lado e para o outro, e na maioria das vezes, das situações e dos momentos, nós encontrarmos ali junto conosco, se acotovelando conosco nessa trajetória, inimigos do passado. Olharmos no nosso agrupamento familiar e encontrarmos ali desafetos, algozes do passado, ou nós também na condição de algozes, de companheiros de jornada. Como seria o nosso comportamento? Como seria a nossa vida? Eu não consigo imaginar como seria, mas podemos ter assim aquela ideia de que seria um verdadeiro pandemônio, né? Seria um verdadeiro suplício para todos nós em olharmos uma criança de colo, por exemplo, e observar nela o nosso maior inimigo que estivesse voltando no nosso agrupamento familiar. Será que iríamos aceitar aquela criança? Qual seria como seria o nosso comportamento? Será que teríamos um preparo mental suficiente para suportarmos tudo isto? É bem provável que a maioria de nós não teria condições para tanto. Então é por isso que ele nos fala que a misericórdia do céu, a infinita bondade de Deus, apagou a lembrança temporariamente, a fim de que o esquecimento te valorize a movimentação da consciência sempre livre para escolher. Então nós temos a nossa consciência sempre livre para escolher. Não somos, de uma certa forma, obrigados a fazer tais ou tais escolhas em função do nosso passado.
Ah, não, eu estou observando aqui, estou vendo que num determinado momento eu fiz uma escolha assim, equivocada ou não. Então agora eu tenho condições, ou melhor condição, ou pior condição, de fazer a escolha. Então, sem sombra de dúvida, como nós temos esta certeza, Deus não erra. Então, se Deus jogou este véu do esquecimento, colocou este véu do esquecimento sobre o nosso passado, é porque assim, sem sombra de dúvida, teríamos maior liberdade, ampla liberdade, infinita, quase que infinita liberdade para fazermos as nossas escolhas ali livremente, conforme ele nos fala aqui. E aí ele chama a atenção, ó, que não detenhas em dúvidas e incertezas. Vale-te do dia para a sementeira do bem. Então aqui ele nos chama a atenção de uma forma sábia para não nos determos nas dúvidas, nas dúvidas e incertezas, mas que possamos realmente nos valer da claridade do dia para fazermos melhores escolhas. E aí ele diz ainda que cada pessoa que te busca é alguém que regressa de longe para auxiliar-te na edificação da felicidade ou para auxiliar-te no aprimoramento interior que necessitas desenvolver. Então vejamos da forma que Emmanuel nos coloca aqui em relação àquelas pessoas, e em muitas situações nos chama mais atenção aquelas pessoas que nós as colocamos como problemáticas. Então, aquelas pessoas problemáticas que nos buscam, que quando nós as vemos chegando perto de nós, fala, mas de novo essa criatura? Então, essas pessoas que nos buscam, conforme ele nos fala aqui, é sempre alguém que regressa de longe para nos auxiliar na nossa edificação, no nosso aprimoramento, edificação da felicidade e no nosso aprimoramento interior que ainda necessitamos desenvolver. Se ainda essas criaturas que nos buscam, que às vezes nós ainda não aprendemos a lidar com elas, se ainda nos causam estes problemas, é sem sombra de dúvida, é porque nós necessitamos, sem sombra de dúvida, é porque nós necessitamos sim desta edificação, trabalharmos esta edificação e o nosso aprimoramento interior para construirmos a nossa felicidade. Cada problema que te preocupa é sempre um serviço que deixastes à distância, sem solução, retornando-te à esfera de trabalho para o aclaramento do raciocínio ou para a melhoria do coração. Então, cada problema que aparece em nossa vida, conforme ele nos fala aqui, é aquele problema que deixamos longe, aquele serviço que não realizamos ou realizamos de forma incompleta em um determinado momento da nossa trajetória, que está retornando para aclarar o nosso raciocínio e para melhorar o nosso coração. E nós sabemos que para realizarmos isto a contento, ou seja, essa folha de serviço nossa, realizarmos a contento, nós precisamos colocar em nossa vida, colocar em prática a lei do progresso. Não tem como nós caminharmos sem colocar em funcionamento a lei do progresso. E que esta lei do progresso ela vai entrar em funcionamento, a sua engrenagem vai funcionar na nossa vida, acionada por uma outra lei que nós conhecemos como a lei do trabalho. E através desta lei do trabalho vem junto uma virtude que nós conhecemos como a virtude da operosidade. É preciso entrarmos em ação. É preciso vivermos a vida de uma forma operante para que essa engrenagem possa realmente funcionar através dessa lei do trabalho e a lei do progresso, fazendo-nos avançar constantemente, conforme nos fala Emmanuel, para a frente e para o alto. E aí nós encontramos também
aquela outra lei, uma outra lei divina, a chamada lei de misericórdia, que constantemente está funcionando na nossa vida e que, uma vez nós tendo acesso a esta lei de misericórdia, e que constantemente nós temos acesso, desde que façamos a nossa parte, o mínimo de esforço através dessa lei do progresso, lei do trabalho, alcançando a virtude da operosidade, colocando em prática em nossa vida constantemente, nós vamos passar a ter méritos na nossa vida e alcançando assim a virtude da felicidade que Jesus nos promete lá no Sermão do Monte. Então precisamos sim colocar tudo isto em funcionamento na nossa vida. E aí Emmanuel, voltando às palavras aqui de Emmanuel, ele nos diz que cada sofrimento na nossa vida é uma sombra que estendestes no passado e que volta ao presente a fim de que a transforme em luz. Então vejamos que Emmanuel aqui nos lembra sobre as sombras que em determinado momento nós estendemos no passado, seja no nosso caminho ou no caminho dos outros, e que está voltando no presente para que nós transformemos aquela sombra em luz. Cada aflição, ele falou do sofrimento, agora ele fala da aflição, que cada aflição que te requisita a alma é o espinheiro que cultivastes no passado a reaproximar-se de ti para que convertas os espinhos antigos em flores de amor para a imortalidade. Então vejamos que nós precisamos sim constantemente trabalharmos, nós precisamos sim constantemente, conforme nos fala Jesus, estarmos em vigilância, estarmos em oração, mas ao mesmo tempo trabalhando, conforme dissemos anteriormente, lei do progresso, lei do trabalho, alcançando a virtude da operosidade, buscando constantemente a lei de misericórdia de Deus, que constantemente estará funcionando na nossa vida, desde que também façamos esforços para merecermos e alcançarmos esta chamada lei de mérito, alcançando assim a felicidade que, com certeza, à medida que formos construindo em nós esta virtude chamada felicidade, essas dores, estes sofrimentos, essas aflições irão desaparecendo da nossa vida. Vale-te, Emmanuel aqui encerra, vale-te das bênçãos do esquecimento temporário e dos valores potenciais de cada dia. Então aqui ele nos chama atenção para que aproveitemos constantemente as bênçãos do esquecimento. As bênçãos do esquecimento, trabalhando em favor da própria elevação. Então vejamos que aqui ele lembra aquela lei que está ligada à lei do progresso, que é a lei do trabalho, trabalhando em favor da sua própria elevação, porque mais tarde, a memória ser-te-á restaurada no santuário interno e abençoarás a dor e a luta de agora por preciosos recursos de reajuste, concórdia e sublimação. Então vejamos que aqui ele lembra, encerrando essas lições deste capítulo 2 deste livro Indulgência, que só iremos alcançar o reajuste que nós precisamos, alcançar a concórdia que nós também precisamos e alcançarmos por último a sublimação ou a iluminação espiritual através de um trabalho constante para a nossa própria elevação, usando a nosso favor a lei de misericórdia de Deus, que nos oferta constantemente infinitas oportunidades para trabalharmos esta nossa iluminação. Que possamos, meus irmãos, fazer aquele mínimo de esforço e, a partir do momento que começarmos a fazer este mínimo esforço, irmos nos esforçando um tanto mais, conforme nos dizem os espíritos amigos, nos esforçando hoje
para sermos um pouquinho melhores do que ontem, amanhã nos esforçarmos um tanto mais para sermos melhores do que hoje e irmos pouco a pouco alcançando, conforme Emmanuel nos fala aqui, através da lei do trabalho, colocando em movimento esta engrenagem da lei do progresso, irmos alcançando este reajuste que tanto precisamos e que às vezes dizemos almejar, mas talvez não façamos ainda esforço necessário e suficiente para alcançarmos este reajuste, alcançando assim a concórdia e a sublimação espiritual de que tanto necessitamos. Reflitamos, meus irmãos, sobre isto e que Jesus também na sua infinita misericórdia e amor, continua nos amparando e constantemente nós ouvimos ressoar nos nossos ouvidos espirituais aquele seu convite: vinde a mim. Então Jesus continua de braços abertos, esperando que cheguemos até Ele. Mas para isto precisamos fazer esforços. Paz aos nossos corações e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Muito obrigado a todos. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão pela presença e pela companhia. Até breve, meus irmãos.